Vamos lá, começar a nossa brincadeira. Hoje, como eu tinha dito para vocês, a gente ia falar sobre energia, né, aplicada à biologia. Mas antes eu vou falar rapidamente aqui sobre as energias renováveis e não renováveis, que também é um conteúdo que vocês veem, né, e trabalham muito em sala de aula, tá certo? Então vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, tá certo, galera? É só falar. Bem, então nós vamos falar sobre isso daí, né? O que é energia? Nós já falamos sobre o que é energia, né? É aquela capacidade de um corpo de produzir, de realizar uma ação. Se eu posso fornecer ou retirar energia de um corpo e eu chamo isso de trabalho, né? Se eu forneço ou retiro energia de um corpo, eu chamo isso de trabalho. E se esse corpo é capaz de realizar um trabalho, é porque ele recebeu energia ou perdeu energia, tá certo? A energia ela vai ser sempre convertida, nós já falamos sobre isso. E aí as fontes de energia que nós temos hoje, elas são divididas em energias renováveis e não renováveis. Quando houve o boom da Revolução Industrial, né, o boom da tecnologia na Revolução Industrial, a energia que era utilizada em grande massa era o carvão, né? Energia não renovável, a queima do carvão. E até hoje ainda se usa muito petróleo, né? Nós ainda somos muito dependentes do petróleo. E agora, no século XXI, nós estamos buscando cada vez mais outras formas, outras fontes de energia limpa, né? Tentando se livrar dessa energia não renovável, que é o que acontece, por exemplo, com os carros que vêm cada vez mais as empresas lançam modelos de carros elétricos. Só que também tem um problema dos carros elétricos, que é o descarte das baterias. Mas aí eles estão trabalhando para que as baterias tenham uma maior vida, né? Uma maior duração. E aí eu tenho algumas formas de energia, né? E nós vamos falar agora. Eu vou falar rapidamente sobre elas, tá bom? Não vou me aprofundar muito. Então, as energias elas podem ser classificadas em primárias e secundárias. Primárias são as que ocorrem livremente na natureza, como o sol, a água, o vento, o gás natural, o petróleo. E as secundárias são as obtidas por outras fontes, né? Como de outras formas, como a eletricidade, como a gasolina, que são decorrentes das primárias, tá certo? As primárias elas podem ser renováveis e não renováveis, né? As renováveis são as que a natureza renova continuamente, está sempre renovando, são inesgotáveis, né? Pelo menos até agora. E as não renováveis, as reservas vão se esgotar, uma hora elas vão acabar, porque demoram muito para serem criadas, como por exemplo o petróleo. Então, devido à demora para se obter mais petróleo, isso caracteriza ela como uma fonte não renovável, porque vai chegar uma hora que vai acabar. Acaba que a quantidade existente não vai suprir o consumo. E aí nós temos as usinas elétricas, né, que utilizam uma forma de energia para produzir energia elétrica. E nós temos temos várias formas de se produzir energia elétrica. As mais comuns hoje em dia são a hidrelétrica, as usinas eólicas e a usina solar, né, a produção de energia solar. E aí vamos para algumas fontes. Aqui eu já mostrei para vocês algumas usinas e algumas fontes de energia, né, dessas usinas. E as fontes de energia dessas usinas. E aqui nós temos a usina solar, nós temos a usina hidrelétrica. Isso eu já mostrei para vocês, tá? Então eu vou adiantar essa parte. Nós vimos na aula passada sobre energia mecânica. Falei para vocês sobre a usina termoelétrica, que utiliza, por exemplo, a queima do carvão para poder produzir energia elétrica. Na verdade, a queima do carvão aquece a água água vai liberar vapor quente, esse vapor quente vai girar uma turbina e vai produzir energia elétrica.
Nós já falamos. As usinas nucleares, nós já falamos sobre elas. Depois eu vou aprofundar nesses carinhas, tá certo? Utiliza essa energia liberada pelos núcleos radioativos para aquecer a água vira vapor, o vapor quente gira as turbinas. É basicamente o mesmo processo. Só que aqui eu trouxe uma nova, que são as usinas geotérmicas. E aí, como é que elas funcionam? Você já deve ter visto em filme, ou em documentário, ou em algum canto, os geysers, que são como se fosse uma erupção de água quente, né? Tem uma cratera, tem um buraco no solo e de repente vem uns jatos de água quente, chamados de geysers. Ou então eu posso ter uma piscina termal, como acontece, por exemplo, em Mossoró, que eu tenho piscinas termais, né? Aqui eu tenho um local frio e eu tenho muitos locais desses espalhados pelo mundo, locais frios onde a água tem algumas piscinas bem quentes, que essa água vem diretamente lá de baixo e vem uma temperatura bem considerável, uma temperatura alta, né? Então eu posso utilizar disso para produzir energia elétrica. Como? Eu tenho constantemente sendo emitido vapor dessa água quente. Esse vapor quente eu vou passar ele por canos. Esses canos vão passar por turbinas, e essas turbinas vão gerar energia elétrica. Então, eu basicamente não tenho custo primário para obter energia, né? Depois que eu tiver a minha usina pronta, aqui no caso, essa imagenzinha aqui de baixo, eu vou só esperar o vapor quente sair, girar a turbina e produzir energia elétrica, né? Só que o problema disso é que não dá para colocar em qualquer canto, não é assim tão acessível, né? Alguns locais pontuais eu consigo produzir energia elétrica sim. O que são energias não renováveis, eu já falei, são aquelas que demoram longo prazo para você conseguir obter mais, como o petróleo, como o carvão, gás natural, e aí tem o urânio, né, que é a energia nuclear. E o que são energias renováveis? São aquelas obtidas de fontes que se regeneram, que são inesgotáveis. Existe um ciclo ali onde vai e vem, por exemplo, a água, né? O vento, o sol, a energia solar. Ela vai esgotar? Vai, mas não é agora, tá? O sol, ele vai morrer, mas não é agora. Fontes de energias renováveis, sol, maré, existe produção de energia elétrica através das marés. O sobe e desce, encheu a maré, sobe uma boia, desce a boia, e conforme essa boia vai subindo e vai descendo, eu tenho uma produção de energia elétrica. Ou eu posso botar isso na entrada de um rio, conforme a água for enchendo e secando, eu tenho também uma produção de energia elétrica. A biomassa, a eólica, os ventos, geotérmica, que eu mostrei para vocês, biogás e as águas, né? Aqui eu tenho energia solar, as placas de energia solar. Essa primeira aqui, ela não é de conversão em energia elétrica, ela é de aquecimento da água. Não sei se vocês já viram isso, mas algumas casas que são entregues pelo governo daquele projeto Minha Casa Minha Vida, eu presenciei isso aqui no município de Nísia Floresta. Tem um condomínio de casas entregues pelo Minha Casa Minha Vida e nas casas, em todas as casas, elas foram entregues com esse aquecedor de água. Então, como é que funciona? Eu tenho uma placa aqui, ó, por onde passa o cano, tudo pintado de preto, porque o preto absorve melhor a energia solar. Então, essa placa, ela funciona como um efeito estufa. Aqui eu tenho um vidro, aqui tem o cano passando por dentro. Então, a luz solar, ela entra, aquece o ambiente lá dentro, aquece o cano, aquece o ar que está dentro. A luz sai, mas o calor não consegue sair. Então, funciona como um efeito estufa, né? Aquecendo mais ainda. Então, essa bichinha está ligada à caixa d'água. A caixa d'água manda água para cá, para esse recipiente. Essa água vai ser distribuída no cano que está aqui dentro, até completar esse cano todo. Essa água do cano vai ser aquecida. Quando aquecida, essa água ela fica menos densa, é como se ficasse mais leve, e sobe, e a água fria desce. E aí, conforme ela vai descendo e subindo, eu vou aquecer toda essa água. E aí, dentro de casa, quando você for tomar banho, você vai poder utilizar
essa água que está quente, sem precisar usar um chuveiro elétrico, tá? Aqui eu tenho energia solar. Uma outra forma de obter energia elétrica, aqui é o seguinte, tem um espelho, né? Um grande espelho. Aqui no meio passa um cano contendo água e aqui eu tenho um grande espelho. Aqui, esse cano ele está posicionado exatamente no foco desse espelho. Então, todo o raio de luz que chega aqui, ó, ele bate e concentra no foco. Bate e concentra no foco. Tipo, quando você pega uma lupa para queimar uma folha de papel, com certeza tem algum de vocês, algum assassino de vocês, que usava essa lupa para queimar formiga, né? Então, essa lupa faz a mesma coisa, concentra os raios no foco. Esse espelho vai concentrar os raios solares no foco. E quem está no foco é esse cano contendo água. Essa água aquece, vira vapor, esse vapor quente passa por turbinas, produz energia elétrica. Mesmo processo dos anteriores. Ou eu posso ter as conhecidas placas de energia solar, tá certo? Ok. Então, vantagens, ela não é poluente, ela não é nada poluente, ela é muito durável, ela tem uma vida de no mínimo 25 anos de garantia, as placas. A manutenção é muito pequena, as placas estão cada vez mais potentes e os preços estão mais acessíveis. Por exemplo, eu coloquei na minha casa agora, eu tinha visto anteriormente que era em torno de 20 mil para suprir só a minha energia, meu consumo de energia, e eu encontrei hoje por 13 mil, colocando uma quantidade de energia suficiente para suprir a minha casa, a da minha mãe, e ainda vai sobrar energia. Então, ficou muito mais barato, e hoje os bancos oferecem condições com juros menores para você financiar isso. Não há necessidade de ter linhas de transmissão, porque você vai instalar na sua própria casa, só que você não tem como armazenar essa energia, né? Por isso existe uma dependência das empresas de energia elétrica, né? Como, por exemplo, aqui para a gente, a Cosernia. Eu preciso ainda pagar a taxa mínima porque eu uso, de uma forma ou de outra, a energia da Cosernia. Eu não consigo armazenar, então eu jogo essa energia produzida para a rede, e eu jogo para a rede da Cosernia e ao mesmo tempo eu estou consumindo. Eu estou produzindo e ao mesmo tempo eu estou consumindo. Se eu produzir 400 e consumir 300, ainda sobra 100 que eu jogo para a rede da Cosernia ou que eu jogo para uma outra casa que esteja com a conta no meu nome. Então, à noite, diga. Aqui em Pendências, professor, tem uma fábrica de camarão, sabe? Aí tem um espaço enorme com essas placas. É muito interessante, é enorme. Vamos ver aí o que é que o dono dessa fábrica aí vai economizar de energia, né? Eles estão... Hoje está se expandindo muito rapidamente, né? E aí, inclusive, no IF, se vocês prestarem atenção, os estacionamentos dos carros são placas de energia solar. Só que são poucas, né? São poucas para o tamanho do IF. E a energia produzida ali só é capaz de suprir cerca de 25% do consumo de energia do nosso campus. Mas nós temos também. E acaba, como você falou, Flávia, desse negócio de camarão, né? Acaba criando literalmente uma própria usina, né? Porque ele acaba conseguindo suprir toda a sua necessidade. Certo? Então, de noite, como eu não tenho como armazenar, de noite eu vou ter que usar a energia da Cosernia. Mas como eu joguei muito durante o dia, eu consigo consumir de boa aquilo ali que eu já joguei, né? Fica uma coisa compensando a outra. Só que eu dependo, porque eu não tenho como armazenar, tá certo? Então, desvantagens, a quantidade de energia produzida varia com as condições climáticas, mas isso não vai interferir muito, porque sempre se coloca placas sobrando, né? Quantidade de energia produzida sobrando pelas placas. Como eu não tenho como armazenar essa energia, eu vou ter uma dependência, como eu falei, da companhia elétrica. E existem locais mais ao norte ou mais ao sul do nosso globo que eu não tenho como utilizar, porque eles passam metade do ano
tendo sol. Eu mostrei isso para vocês na parte de gravitação. Metade do ano, 6 meses sol direto e 6 meses escuro direto. Porque aqui, ó, digamos que o sol está batendo aqui, né? Essa parte aqui do globo está recebendo mais sol, essa parte aqui está recebendo menos sol. Qual o problema? Aqui no topo, no polo mesmo, né, ou em algumas regiões mais abaixo, não necessariamente exatamente lá em cima, elas não conseguem receber luz do sol em nenhum momento. Então a Terra está girando, o Sol está aqui, e esses carinhas aqui, por 6 meses, eles experimentam uma completa escuridão. E por 6 meses eles experimentam um dia inteiro de luz, né? E aí só conseguiria nesses locais produzir por 6 meses energia solar. Embora eu iria produzir muito, né? E aí daria para armazenar. Ou armazenar não, utilizar, diga. No caso, essas casas que têm energia elétrica, elas não armazenam porque o armazenador que teria, ele é muito caro e não é viável, ou ele é muito perigoso para se ter acoplado numa casa, alguma coisa assim, ou precisaria de uma rede grande, alguma coisa assim? É porque seria complicado, cara. Eu teria que ter, sei lá, baterias para armazenar essa energia, entendeu? E aí eu iria armazenar essa energia, só que uma bateria, ela emite corrente contínua. E da maioria dos nossos aparelhos, eles utilizam corrente alternada. Então eu teria que ter alguma coisa para converter essa corrente contínua depois em corrente alternada. Então acaba sendo um negócio muito complexo, sabe? Tá certo. Só em jogar 2 correntes aí complicou tudo. Era para ser uma corrente toda. Né? Toda. Bem, energia hídrica, né? Que é a energia oriunda dos rios, né? Eu aproveito o desnível natural dos rios. Os rios, eles nascem em um local alto e desaguam em um local baixo, por isso existe uma correnteza. E a correnteza de um rio é sempre em um único sentido, tá? Não existe correnteza do rio subindo. Só para quem assistiu Caverna do Dragão sabe que tinha um episódio que tinha uma correnteza do rio subindo, né? Para eles voltarem para casa. Mas, enfim, como eles nunca voltaram, então despreza esse exemplo. E aí eu já mostrei também na aula anterior, um cara explicando isso daí. Eu tenho um desnível na água, coloco aqui no meio desse desnível, eu coloco uma turbina. A água vai bater, vai girar, essa turbina está ligada a um gerador e vai produzir energia elétrica. Né? Eu mostrei para vocês naquele vídeo que o colega fez, que ficou muito, muito legal. É uma energia limpa, aí vamos com cuidado, tá certo? Sobre as usinas hidrelétricas. A energia limpa tá? Eu não vou, depois que eu estou produzindo, não tenho mais poluição. Eu posso regular o fluxo de água para não causar, para que o rio lá na frente não venha encher demais e acabar causando danos aos moradores próximos. Eu posso controlar isso. Eu posso conter a quantidade de água, eu contenho uma determinada quantidade de água, e isso pode ser usado para o turismo, para a pesca, para lazer, como acontece muito no nosso interior, nos açudes, por exemplo, né? Eu tenho água armazenada e a galera pode usufruir daquilo dali. Quais são as desvantagens? A construção de uma usina exige que eu cause um dano gigantesco àquela região, né, ao ecossistema daquela região. Porque eu vou construir uma parede gigantesca ali e vou inundar tudo que está por perto. E aí, tudo que está ali por perto, galera, inclusive cidades já foram desocupadas para dar origem a coisas do tipo, ou usinas hidrelétricas, ou açudes, ou a qualquer coisa do tipo, que faça um represamento das águas. E é bem complicado, né? Inclusive, estavam querendo fazer lá dentro da Amazônia e tinha uma briga com os índios porque era dentro de um território indígena, né? E aqui tem um exemplo, né, de antes do represamento, aqui o riozinho passando, ó, antes do represamento das águas e depois do represamento, né? Olha a diferença. É gigantesco. Tá aqui, ó.
relevozinho bonitinho, tinha uma casa aqui, ó, os moradores na beira do rio, alagou tudo, né? Alagou e pegou mais do que a casa, foi bater lá em cima essa água. Então é muita coisa que é ocupada por esse volume de água. Olha nesse exemplo aqui, ó, o rio não dá nem para você ver o rio direito, né? E aí quando você represa a água, olha só onde vai bater, né? Tá batendo aqui, ó, nessa estrada, eu vou bater aqui de água. Então é uma imensidão de água represada aí. Beleza? Então vocês imaginam a quantidade de estrago que pode causar em um local que eu não tenho muita possibilidade de fazer isso. Energia eólica é energia dos ventos, vem sendo utilizada desde antigamente, inclusive a terra dos moinhos, se não me engano, na Holanda, você vê muitos moinhos, a galera tem os moinhos grandões que utilizam eu posso utilizar esse vento para produzir energia para moer cereais, por exemplo. Antigamente você tinha muito disso. Ou você utilizava um moinho de água, no caso, né, anterior, que ficava girando a água e batendo, como naquele exemplo do vídeo anterior, né? Batendo e girando, e ali você pode, hoje, produzir energia elétrica, ou quando aquela roda d'água começava a girar, você poderia utilizar para moer cereais, né? Usar lá atrás, depois coloca uma extensão, um eixo, e lá no final do eixo você pode criar um sistema de engrenagens para moer cereais. Hoje, aqui no Rio Grande do Norte, houve um avanço gigantesco nessa questão de produção de energia elétrica através de energia eólica, principalmente nessa região aí de João Câmara até Macau, você vê muitos parques eólicos, né? Quando a gente vai viajando, você vai vendo muitos parques eólicos gigantescos. Inclusive, eu peguei uma matéria, eu vou mandar para vocês depois, ver se eu lembro disso, do maior gerador eólico já criado. Ele está em fase de teste e ele é muito, muito grande. E aí você tem muitos geradores espalhados hoje aí pela região de vocês, né? Em Guamaré, por exemplo, tem muito gerador também. É uma energia limpa, né? Você utiliza, é inesgotável a fonte, que é os ventos, né? E o Brasil hoje está entre os 10 maiores produtores do mundo, e o Rio Grande do Norte, na última vez que eu tinha visto, era o maior produtor de energia eólica, de energia elétrica através de energia eólica. Desvantagens: provoca poluição sonora. Sim, além disso também tem uma galera que foi beneficiada, né? Assim, os grandes, a galera que tem dinheiro no interior, velho, é um absurdo. Os políticos, eles já tinham tudo isso planejado, da expansão da energia eólica no interior do nosso estado. Então, o que foi que eles fizeram? Isso é uma coisa muito maquiavélica, né, velho? Eles foram comprando as terras as terras que não valiam nada. Você tinha ali uma terra gigantesca, mas que não improdutiva. E aí o cara, eu compro aqui por 10 mil, comprava a terra do cara por 10 mil. E aí eles foram comprando vários terrenos, e quando chegou a energia eólica, esses terrenos eles já estavam no traçado, no caminho de produção de energia eólica. E aí eles alugaram o espaço para a colocação das torres, e cada torre dessa colocada, eu não me lembro agora, não sei se é R$1.000 por mês, não sei se alguém de vocês sabe disso, se souber, pode falar, se tiver alguém da família. Então, tinha um colega, um aluno, que disse que tinha uma pessoa da família dele, ou era madrinha, que tinha alugado, acho que um terreno com 3 torres eólicas, né, e dava um dinheirinho, não sei se era 3 mil no total, enfim, não sei. Mas dá um dinheirinho bom. Para quem tinha uma terra parada que não servia para nada, dá para alguma coisa. E os políticos se aproveitaram disso, compraram tudo e estão ganhando muito dinheiro hoje sem fazer nada, com a cara só alugando aqueles espaços para a produção de energia eólica. Aí eu tenho algumas imagens, não sei se vocês reconhecem algumas dessas imagens aí, né? Sim, causa poluição sonora. Os moradores que moram próximo dizem que houve um ruído muito grande, então por isso que geralmente são colocados longe de qualquer casa, de qualquer coisa. E eles têm que ser colocados de modo a não interferir na migração dos pássaros. Você sabe que os pássaros, eles migram, por exemplo, a ribação, que a galera, infelizmente, insiste em caçar para comer.
São os pássaros que vêm da África, né, velho? E atravessa todo o oceano. E os caras chegam aqui e os caras vão matar os bichinhos. Então, não pode estar na rota de migração. Mesmo assim, alguns pássaros ainda se chocam com as hélices ou com a torre e acabam caindo e morrendo, né? E causam mudança na paisagem, mas eu acho que isso não afeta tanto, eu acho que fica até bonito. Bem, algumas curiosidades. Essas hélices, elas, embora girem bem devagarinho, vocês viram naquele exemplo do vídeo da hidrelétrica que a roda d'água ela girava devagar. Mas quando você ia para a polia que estava lá no final, para ligar no gerador de eletricidade, ela girava feito louca, muito, muito rapidamente, porque eu tenho um sistema de polias, onde cada movimento vai sendo passado para uma outra, que vai acabar girando cada vez mais rápido. E essas hélices, elas giram mais ou menos a 14 rotações por minuto. 14 rotações por minuto. Lá dentro eu vou ter o mesmo sistema de polias, de engrenagens, que vai fazer com que isso aumente consideravelmente. Suas extremidades, elas são gigantescas. Se vocês já viram essas bichinhas sendo transportadas no meio do caminho, é um caminhão para transportar só uma dessas pás. E elas giram mais ou menos 160 km por hora lá na extremidade dela, tá? Lá no topo, lá na extremidade. Quanto mais próximo da extremidade, maior essa velocidade de giro, tá bom? Para poder acompanhar a base. Para uma fazenda de 500 hectares, o número de trabalhadores é muito pequeno. Então, é um custo muito pequeno. Eu tenho apenas 8 técnicos para operar 500 hectares. Então, é pouca coisa. Eu não vou gastar com mão de obra. Só que o tempo de estudo para mapear, para ver aquela região, para aplicar, para colocar as torres, para começar a colocar as torres, pode durar até 5 anos. Então, é um estudo detalhado, é um estudo cuidadoso. Não é chegar, vou botar aqui e pronto, acabou-se. O biometano, né, que é o combustível gasoso, através do processamento de biogás, da decomposição, por exemplo, dos alimentos, eu tenho a liberação do biometano, né? Tem uma liberação de vários gases, mas nesse caso aqui eles pegam o biometano. E existem empresas que se utilizam disso utilizam o biogás como fonte de energia para os seus carros, para os seus caminhões. Então, hoje, se a gente pegasse os aterros sanitários que nós temos... se pegássemos os aterros sanitários e utilizássemos para a produção de biogás, seria uma coisa fantástica. Inclusive, os próprios aterros não precisariam mais gastar com combustível para os seus carros, para os seus caminhões, para os caminhões de lixo, por exemplo, né? 96% do gás liberado é metano, né? Então, tenho mais ou menos aí, ó, toda aquela biomassa sendo armazenada, aí vira o biofertilizante. Inclusive, Vitoriano, professor de Química, já fez um projeto de biofertilizante, do biodigestor. E aí, desse biofertilizante, ele vai liberar o biogás. E é esse biogás que eu vou utilizar para abastecer carros, para abastecer o que for, enfim. Eu posso utilizar ele como fonte de energia, né? E a energia é energia maravilhosa, limpa demais, né? Porque aquilo ali é jogado constantemente para a atmosfera, é liberado direto para a atmosfera. E o que eu vou fazer é só armazenar aquilo ali para utilizar. Então, muito bacana. Aqui tem uma fala do assessor da Itaipu, né? Paulo Afonso. Ele diz que há um estudo que demonstra que se a gente considerar todo o potencial de produção do biogás do nosso país, é algo superior ao volume de produção hoje de Itaipu. Então, isso demonstra que há um potencial enorme a ser explorado no biogás. Mas, infelizmente, sempre existe aquela galera que vai colocar pedra no meio do caminho para poder se beneficiar com aquilo. Bem, vantagens. Baixíssimo custo de produção, porque se você colocar isso em um aterro sanitário, seu custo é zero, né, de produção de energia, de biogás.
Você vai diminuir a quantidade de gás liberado para o efeito estufa, né? Causador do efeito estufa. Vai reduzir a quantidade de matéria orgânica nos lixões. Enfim, é uma energia muito, muito limpa, tá, galera? O biogás. Porém, é um gás inflamável, e aí tem que ter cuidado com isso, né? Lógico. Mas isso dá para se trabalhar de boas. Hoje existe muita segurança no manejo desse gás. Eu vou adiantar aqui, tá, galera? Existem células de combustível que basicamente utilizam hidrogênio, entra hidrogênio de um lado, entra hidrogênio e sai oxigênio do outro lado. Entra hidrogênio de um lado e sai água hidrogênio e oxigênio e sai água do outro lado. É também uma energia muito limpa. Eu não vou me parar muito aqui porque nosso tempo está acabando, a primeira aula já. Então tem o hidrogênio chega, e aí eu vou ter a oxidação e tal, né? Redução. Isso, Rayane, exatamente. Eu dei esse curso lá, né? Oxidação do hidrogênio, redução do oxigênio, e aí eu vou ter esses carinhas se juntando e liberando água. Então é uma energia muito limpa também. Não vou parar muito aqui. As células elas estão cada vez mais eficientes, só que ainda são muito caras, tá certo? Então aqui eu tenho alguns exemplos de células de combustível, né? Infelizmente, ainda são muito caras. A produção de energia elétrica no Brasil, aqui em 2018, ela ainda é em grande quantidade de energia hídrica, né? Das hidrelétricas. Só que se você ver aqui, ó, boa parte são energias renováveis. As hidrelétricas, quando estão em baixo funcionamento, se ligam às termoelétricas, aí o consumo é maior. Aí a energia é mais cara e se utiliza de fontes não renováveis, né, as termoelétricas. Mas eu tenho aqui, ó, crescendo, vocês vão ver aqui como vai crescer isso aqui, ó. Energia eólica e solar, hoje já é quase 10%. Hoje, 2020, já deve ter passado dos 10%, né? E a hidrelétrica é de 61,6%. E eu vou comparar aqui, por exemplo, com 2010, ó. Aqui era 68%. Né? A energia solar e eólica, olha, era 0,8% em 2010, né? Então, houve uma considerável evolução nisso daí, dado o incentivo à venda da energia solar e a vinda da energia eólica, né? E aqui em 2015, né? 2015 você vê, cadê? Ó, era 5,2% energia eólica e solar, né? Hoje já estava em 10%. Então, nós estamos tendo um avanço considerável nisso daí, e é muito legal. A ideia é que essa partezinha verde, ela chegue a pegar um grande pedaço desse gráfico aí. Então, uma comparação, tá certo? Do que eu acabei de mostrar para vocês. Então, a energia eólica e solar, porque elas crescem tanto? Nós temos um grande potencial na geração de energia eólica aqui no Nordeste, e aqui no nosso estado tem algumas praias que são características do vento forte, né? E isso é muito bom, inclusive para a prática de esporte. Tem algumas localidades aqui no Rio Grande do Norte que são polos, digamos assim, de algumas atividades esportivas, como kitesurf, enfim, porque tem muito vento. É fácil a instalação, a manutenção é muito pequena, é rápida a instalação. A solar também é muito rápida a instalação, a manutenção é muito baixa, é uma duração muito grande e é uma silenciosa e limpa, né? A energia solar. Certo, galera? Então, o que eu tinha para esse primeiro momento era isso, das energias renováveis e não renováveis. E no segundo momento, eu vou mostrar para vocês a parte de energia dentro da biologia propriamente dita. Tá certo, galera?